Boa noite a todos, queridos amigos e amigas que estão sempre conosco no canal do YouTube, compartilhando as palestras, assistindo, comentando, curtindo. É muito importante, porque é muita luz, são os ensinamentos do Cristo e da doutrina espírita que chegam aos seus corações. Seja vocês estando em casa, no trabalho, numa viagem, a qualquer momento a gente pode acessar sempre esse canal com iluminadas palestras. Estamos seguindo a carta de Paulo aos Efésios. Então, quem está acompanhando aí, sejam bem-vindos. Quem vai assistir de manhã, de tarde, de noite, então, bom dia, boa tarde, boa noite. Mas a gente sempre publica essas palestras quarta-feira, às 19h30. Esse tema também é trabalhado de forma presencial no salão, lá no Centro Espírita Augusto Silva, aqui em Lavras. Então, sintam-se todos envolvidos nas bênçãos de Dr. Augusto Silva e os trabalhos que acontecem nessa casa se desenvolvem pautados no Evangelho de Jesus e na abençoada e consoladora doutrina espírita. Então, nós estamos aqui passeando na carta de Paulo, a cidade de Éfeso, uma cidade muito importante para o cristianismo primitivo, ainda visitada até hoje, onde, segundo dizem, né, a casa de Maria se encontra lá. Então, nós estamos buscando essa vibração de Paulo de Tarso e dos amigos cristãos de Éfeso. E o que Paulo está fazendo, está falando, né? Eu estou aqui com esse livro que segue o dia de hoje, a lição de hoje eu não tenho, eu estou lendo ele aqui na Bíblia do Caminho, que é um excelente site com todos os livros de Chico Xavier e da doutrina espírita e todo o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então, o livro que a gente vai seguir chama Cartas do Alto, são autores diversos. E essa mensagem foi recebida em 1976, olha, quase 50 anos, por Emmanuel e Chico Xavier psicografou. A carta de Paulo, nós estamos falando de armadura divina, até foi o que foi falado na semana passada. Só que esse tópico de hoje, o Emmanuel vai trabalhar esse trechinho de Paulo aos Efésios, o capítulo 6, o versículo 13. Ele vai trabalhar sobre a irritação. E aí nós colocamos o título de que, diante da irritação, que o título é assim, é o capítulo 61, diante da irritação, nós precisamos nos refugiar na prece. Qual que é o versículo? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus. E depois de haver feito tudo, ficai firmes. Então, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus. E depois de haver feito tudo, ficai firmes. E aí o Emmanuel já começa a falar da irritação. Quando a irritação te ameace, recorda o lado bom das criaturas e das situações. Então, sempre nos momentos de crise, nos momentos difíceis que todos passamos, todos estamos passando, nós temos que sempre buscar ver o lado bom das criaturas e das situações. Aí ele fala, quantos pontos satisfatórios estarão na outra face das motivações infelizes? E aí ele continua. Realmente, obstáculos terão aparecido, induzindo-te a desconforto. Então, todos sabemos que estamos na Terra como uma escola, como um hospital, e o Cristo, no seu Evangelho, já nos disse, no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, os obstáculos aparecem e vão nos causar desconforto. Não tem como a gente passar essa existência sem enfrentar as crises, os obstáculos, as tentações. E aí o Emmanuel continua, quem dominará qualquer aprendizado sem os testes precisos? Se é assim na nossa vida acadêmica, na nossa vida, seja se estudamos pouco, muito, ou estamos sempre estudando, quantos testes nós precisamos para quê? Testar o nosso aprendizado. E nessa escola chamada Terra, nós só viemos para cá, a gente só reencarna quando estamos prontos, firmes,
sabendo que vamos vencer, que temos todas as possibilidades para vencer as provas. Aí o Espírito Protetor fica incumbido de nos guiar, nos orientar, e a gente encontra todo o apoio aqui dos encarnados e de vários desencarnados que estão no plano espiritual, que se interessam pela nossa vida, que torcem por nós e que estão sempre a nos amparar, nos intuir e fortalecer. Só que nós estamos buscando essas companhias, essa força, temos essa certeza de que algo nos guia, o protetor, familiares, amigos, né? E que quando a gente está aqui na Terra é a hora da gente fazer a prova. Bom, esse comentário à parte é meu, vamos continuar na mensagem de Emmanuel. Forçoso é considerar que ninguém com espírito de responsabilidade conseguirá facear os empeços com despreocupações, mas também não precisa perder a serenidade. Então é uma linha que até eu fiz aqui, que a gente tem que buscar sempre, a virtude está no meio, não é? Então nem a gente achar, não, então não preciso preocupar, porque vai dar tudo certo, porque estava no meu planejamento reencarnatório, porque o espírito protetor me ajuda, e tem mais muitos. Não, não é assim. Nós temos que fazer a nossa parte. Então, nós temos que ter aqui na Terra, em toda a nossa existência, seja aqui quando voltarmos para a nossa verdadeira morada, um espírito de responsabilidade. Nem com despreocupações, mas também sem perder a serenidade. Saber que o amparo divino chega é igual à passagem de Pedro quando ele está preso, e aí entra um anjo do Senhor, por isso que Pedro tem as chaves do reino, porque esse anjo abre a porta, né? Tudo no simbolismo. Abre as portas da cadeia, orienta Pedro como sair ali daquela cadeia onde ele viria a ser, né, crucificado ou flagelado, e não era o momento dele. E aí, na hora que ele chega na rua, o espírito protetor some, porque ali ele já sabia como caminhar, e ali ele vai para a casa da mãe de João Marcos, Maria Marcos, uma mulher muito importante no Evangelho, onde faziam-se muitas reuniões na casa dela, em Jerusalém, isso, né? E aí Pedro dá continuidade. Então, a gente tem esses auxílios do invisível naquele momento que a gente precisa desse empurrão, dessa ajuda, mas tem um momento que é conosco. Então, a gente não pode nem estar com despreocupações, mas também perder a serenidade diante dos obstáculos, dos testes. Será que isso nos ajuda? Nada. Nos momentos de crise, continua Emmanuel, acalma-te e faz o melhor a teu alcance. A calma, segundo Emmanuel, é a força da vida. Calma é a força da vida. Como nós precisamos disso em nossas vidas, como a gente precisa trabalhar em nós e alimentar essa força da vida. Calma. Nos momentos de crise, acalma-te e faz o melhor a teu alcance. A irritação é sempre uma parcela de caminho a mais, e aí o Emmanuel vem falar onde que a gente acaba sendo levado, que é um grande perigo em nossas vidas, chamado cólera. Irritação é sempre uma parcela de caminho a mais na direção da cólera. A cólera é sempre uma explosão de agentes destrutivos. Se eu voltar aqui. A cólera é uma explosão de agentes destrutivos, aniquilando os melhores valores da vida. Então eu resolvi parar aqui quando o Emmanuel leva para a questão da cólera, e aí tem duas passagens, duas comunicações elevadíssimas, instrutivas de espíritos elevados, que falam sobre a cólera, nesse livro aqui, maravilhoso, o Evangelho segundo o Espiritismo. E Kardec, esse homem lúcido, esse bom senso encarnado, esse missionário, que quando na sua encarnação em Paris, não mediu esforços para nos deixar essas obras doutrinárias, a Revista Espírita e todo aquilo que ele compilou e quantificou para nós. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem tudo do Evangelho, mas em formas que agrupam as questões similares. Desculpa, só tomando uma aguinha aqui.
Vocês sabem que essa dica da água de Chico Xavier é a água da paz, né? Ele fala que toda vez que a gente estiver a ponto, né, estamos muito nervosos, estamos falando de irritação, ele sugere que a gente faça a água da paz, que é assim, você coloca a água na boca e conta até 10. Aí depois você põe a água da paz, e aí de repente você fala, nossa, eu estava irritada, mas com que será que eu estava irritada? Funciona, gente, né? E pelo menos, ou então a gente não vai ficar tão irritado. E também depois dessa palestra, a gente vai ter uns passos importantes quando a gente fica irritado. Mas vamos tentar entender essa questão da cólera. Isso que o Emmanuel fala, que a irritação pode te levar para algo mais grave e muito grave, que é a cólera. E aí, como eu estava falando, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem tudo compilado, as passagens do Evangelho do Cristo similares. Então, tem o capítulo Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, que aí é uma das bem-aventuranças que Kardec coloca, e depois ele coloca sobre não matarás, Mateus capítulo 5, 21 e 22. Está tudo bem relacionado às passagens do capítulo 5. Aí o Emmanuel vai trabalhar. Gente, Emmanuel não, Kardec, desculpa. As instruções dos espíritos, a afabilidade, doçura, a paciência, obediência, resignação, aí ele chega na cólera. Aí tem uma passagem de um espírito protetor na cidade de Bordeaux, em 1863, e tem uma instrução de Hahnemann, que é o iniciador da homeopatia, que é muito importante, né? A homeopatia, ela é um recurso valioso em nossas vidas na terapêutica. Então, a cólera, vamos começar com esse espírito protetor. O que nos leva a ser coléricos? O orgulho. O orgulho nos induz a julgar mais do que somos, a não suportar uma comparação que nos possa rebaixar, a nos considerarmos tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo nos irrita e aborrece. Aí o que acontece? Entregai-vos à cólera. Então, o espírito protetor de Bordeaux, em 1863, ele vai falando, pesquisai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham ao bruto. Então, quando estamos irritados, quando chegamos à cólera, nós estamos tendo acessos de demência passageira que nos assemelha ao bruto, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Pesquisai e quase sempre a gente vai se deparar com o orgulho ferido. Que é que vos faz repelir coléricos os mais ponderados conselhos, senão o orgulho ferido por uma contradição? Até mesmo as impaciências que se originam de contrariedades, muitas vezes pueris, decorrem da importância que cada um liga à sua personalidade, diante da qual entende que todos se devem dobrar. Então, esse é o item 9, depois quem quiser ler e reler o item 9, o item 10, do capítulo Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, que é o capítulo 9. Então, a gente entra nessa cólera, né? É a importância que a gente liga à nossa personalidade, a gente não aceita ser questionados, comparados, rebaixados, contestados, e aí a gente entra na irritação e na cólera, não é? É porque a gente se pensa melhor. Então ele continua aqui dizendo, em seu frenesi, o homem colérico a tudo se atira, à natureza bruta, aos objetos inanimados, quebrando-os porque ele não obedece. Nesses momentos, ele diz assim, se nesses momentos pudesse ele observar-se a sangue frio, ou teria medo de si próprio, ou bem ridículo se acharia. Então, o orgulho, que é uma das chagas da humanidade, né, e junto ao egoísmo, caminham juntos, o orgulho cansa, o orgulho desgasta, envelhece, adoece, e nos leva aí a esses momentos de demência que parecemos um bruto. E aí ele diz assim, imagine ele por aí, que impressão produzirá nos outros? Então,
Mas aí a gente fala assim, não, mas isso vai resolver? Não vai, porque ele continua. Se a gente ponderar, se é essa reflexão que eu estou me fazendo hoje, convido todos a fazerem, né, todos que estão ligados aí no YouTube, e se a gente ponderasse que a cólera a nada remedeia, que altera a saúde, compromete até a vida, o que a gente reconhece? Quem é a primeira vítima da cólera e da irritação? Nós. Mas outra consideração, sobretudo, deverá contê-la de que torna infelizes todos que o cercam. O quanto a gente machuca e adoece as pessoas em nossa volta com essa nossa atitude de demência passageira, uma atitude que, na hora que nós estivermos, né, voltarmos à ação, a gente vai falar, nossa, eu tenho medo de mim, ou eu me sentiria ridículo, né? Então ele diz assim, em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede que se faça muito bem, e a cólera pode levar à prática de muito mal. Isto deve bastar para induzir o homem a esforçar-se para se dominar. Aí é o autodomínio, né? Que aí daria para a gente fazer uma outra palestra, um outro estudo, mas tem muita instrução valiosa de Emmanuel, de Chico, de todos, né? Os estudos da doutrina espírita falando sobre o autodomínio. E aí ao espírita, ao demais, é concitado a isso por outro motivo, o de que a cólera é contrária à caridade e à humildade cristã. Aí ele encerra. A próxima mensagem, eu vou ler só um trecho do Hahnemann. Segundo ele diz, segundo a ideia falsíssima de que não é possível reformar a sua própria natureza, o homem se julga dispensado de empregar esforços para se corrigir dos defeitos. A gente fala, mas eu sou assim mesmo. Nossa, eu irrito, sou nervosa, eu sou assim, não vou mudar. É meu jeito. Então ele diz assim, isso é uma ideia falsíssima. Ele diz assim, ó, porque a gente se compraz nesses erros, nesse jeito que a gente é, e porque exigiria e vai exigir de nós muita perseverança para serem extirpados. Por que não já começar agora? Para que deixarmos as situações se agravarem? Vamos aproveitar, andai enquanto tendes luz, andai enquanto é dia. Jesus falou muito isso para a gente. Então, o Hahnemann diz assim, é assim, por exemplo, que o indivíduo propenso a encolarizar-se quase sempre se desculpa com o seu temperamento. Então ele fala, eu já sou assim mesmo, não vou mudar, é meu temperamento. E, em vez de se confessar culpado, ele lança culpa ao seu organismo, acusando a Deus dessa forma de suas próprias faltas. Então, eu sou assim mesmo, eu sou nervoso, eu irrito, é meu estômago, é porque eu não tenho trava na língua. A gente vai colocando todas as desculpas para não se melhorar, joga essa culpa para o corpo, para Deus, para tudo, e ainda isso é uma consequência do orgulho que se encontra de permeio a todas as suas imperfeições. Então, a gente vê o quanto é perigoso. Vamos voltar aqui no texto, né? A gente estava falando, ó, nos momentos de crise, acalma-te, faz o melhor ao teu alcance. Irritação é sempre uma parcela de caminho a mais na direção da cólera. E a cólera é uma explosão de agentes destrutivos, aniquilando os melhores valores da vida. Nós estamos aqui na Terra para burilar, para impulsionar, para melhorarmos esses valores da vida, e todos trazemos em nós esse germe da perfeição. Todos somos seres perfectíveis, todos temos a possibilidade de fazer o bem, de impulsionar o bem e de sermos pessoas valiosas, destemidas aí para pregarmos e vivermos o Evangelho. Mas aí eu vou voltar mais uma vez na cólera, que o Emmanuel fala aqui que é uma explosão de agentes destrutivos. Aí tem outro livro que eu não tenho, eu estou lendo aqui na tela, da Bíblia do Caminho, que chama Luz e Vida. É um livro pequenininho, porque ele não tem muitos capítulos, é o capítulo 12. Esse que a gente está lendo, a gente está falando do capítulo 61, Cartas do Alto diante da Irritação, para quem depois quiser ler com calma e reler. E nós temos o Luz e Vida de Emmanuel, capítulo 12, Implosão Mental. Olha o título, Implosão Mental.
Um é o título Diante da Irritação e o outro Implosão Mental. E aí ele começa falando da cólera e aí ele vai fazer para a gente um passo a passo, que a gente acaba sempre fazendo o contrário desse passo a passo, eu acho. Eu faço, não sei vocês aí de casa. Então eu estou estudando para rever esses passos que eu tenho feito na minha vida e seguir esse passo a passo que o Emmanuel dá. A cólera é comparável a uma implosão mental de consequências imprevisíveis. Quando te sintas sob a ameaça de semelhante flagelo, antes de falar ou escrever, pessoal, as respostas de WhatsApp, é tanto de mensagem que às vezes a gente espremer, não tem uma naquele dia, de 100, 200 mensagens, não salva uma que foi importante, que foi necessária, mas a gente quer já sair escrevendo, mandando áudio, né? Irritado, e a gente xinga, a gente posta, a gente, né? Enfim, ajuda muito, né? O WhatsApp, as redes sociais, estamos aqui no Instagram, o Centro Espírita tem Instagram, Facebook, é uma maravilha para a gente disseminar o bem e falar o bem, olha que bênção, e a gente está estudando sobre esses assuntos, mas a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala e escreve. E aí, primeira dica do Emmanuel, o primeiro passo que a gente tem que fazer. Então, quando te sinta sobre a ameaça dessa implosão mental, eu estou irritada, estou colérica, antes de falar ou escrever, primeira coisa, permanecer em silêncio, contando até 100. Eu contei até 10, não vou ficar aqui contando até 100 não, viu, gente? Não precisa se preocupar. Mas fica essa primeira dica, é o primeiro passo. Você fica em silêncio, busca, né, contar até 100 para passar a irritação. Bom, se os impulsos negativos continuam, você vai afastar-se para um lugar à parte e fazer uma oração que te reequilibre. Então, por isso que o título é Refugia-te na prece. Então, você faz uma oração. Vamos orar. Não deu certo, contar até 100, ainda continuo colérica, estou nervosa, vou dizer poucas e boas, não, mas vamos fazer uma prece. Vou fazer uma oração que vai reequilibrar. Mas a gente pode notar que a medida ainda não alcançou os fins necessários, busca um recanto da natureza, onde encontre plantas e flores cujas emanações te balsamizem o espírito. A cura está na natureza. A gente vê isso no André Luiz, no Nosso Lar, nos Mensageiros, vários livros, e vemos isso na medicina hoje, sempre falando, né? Eu aqui em casa, na minha casa, eu consigo ver as palmeiras lá do camper, ver as árvores da praça. A praça nossa aqui em Lavras é um santuário, é um banho de floresta que a gente passa ali. Mas tem gente que já tem isso em casa, já convive no meio da natureza, então, mais abençoado ainda. A gente sempre tem plantinhas em casa, flores que parece que são nossas amigas, né? Eu, pelo menos, na entrada da minha casa, nossa, eu vejo elas e isso me traz uma alegria. Então, a gente tem que buscar. Se a gente não tem, a gente tem que passar a buscar. É a terceira dica do Emmanuel. Buscarmos a visão da natureza, plantas e flores, e essas emanações te balsamizam o espírito. Bom, mas na hipótese, o Emmanuel continua, de não retornares à tranquilidade, procura um templo religioso. Entra numa igreja, entra no centro, busca os templos religiosos que, graças a Deus, são inúmeros nas nossas cidades, né? Igrejas, centros, uma igreja presbiteriana, né? Qualquer igreja, qualquer templo religioso. E aí você ora de novo no templo religioso. Então, essa dica que o Emmanuel vai dando. Tá vendo? Olha que passo a passo perfeito. E aí você esforça-te para que a paz te fale no coração. Então, você vai, conta até 100, você faz uma oração, afasta para um lugar, às vezes a gente tem um local na nossa casa, um santuário, alguma coisa, igual eu dei o exemplo, a gente olha, vai na janela, vê a natureza, vê as plantas, vê as flores, né? Busca essas emanações. Na hipótese de não conseguir, vai para um templo religioso, ora de novo. E, no entanto, se essa providência ainda falhar, onde que a gente vai? Na farmácia. O remédio amigo.
Dirige-te a um remédio amigo que com certeza te aliviará com os sedativos adequados a fim de evitares a implosão de tuas próprias forças. Fala, reflitam em vocês se a gente não busca primeiro o remédio. Aí depois que a gente entupiu de remédio e não resolveu, a gente fala, nossa, hoje eu preciso ir no centro tomar um passe, né? Hoje eu preciso fazer uma oração, hoje eu preciso ver uma palestra. Não, vamos sempre fazer o contrário, o remédio é o último. A gente precisa do remédio, olha o que o Emmanuel fala, é o remédio amigo, um sedativo, porque aí é preferível para evitar a implosão de tuas próprias forças. Mas tenta, né? Os 10 segundinhos do Chico, vamos acrescentar aqui no capítulo 12, esses 10 segundos da água da paz. Depois tenta contar até 100. Busca a oração, busca a natureza, busca o templo religioso. Se não, aí a gente busca o remédio amigo. Bom, aí só antes da gente encerrar, a questão da prece, né? Porque ele fala da prece, tanto a prece em casa, depois você, se não melhorar, você vai para a prece num templo religioso. E o Emmanuel termina, né, o Diante da Irritação, falando, quando os problemas se acumulem, refugia-te na prece. Então, a prece é um refúgio. Mesmo que seja por instantes, agradecendo a divina providência os bens que já possuis, né? Então, o Emmanuel está sempre falando para a gente assim, tá em crise? Ah, não, mas deixa eu contar as bênçãos. Deixa eu ver tudo que tá bom. Isso aqui é uma situação difícil, eu vou ter um espírito de responsabilidade. Não vou nem julgar para lá, mas nem vou perder a serenidade, porque eu posso irritar e encolerizar. E a gente já viu que a cólera não resolve nada. Mas eu vou ler só um trechinho do Vinha de Luz aqui. Deixa eu ver se está aparecendo para vocês. O Vinha de Luz, que é um livro fabuloso. E ele fala o capítulo 92. Deixa eu achar aqui que eu marquei. O capítulo 92. Não, desculpa, gente. É o 98. A prece recompõe. Eu não vou ler o texto todo, eu vou ler só o finalzinho, porque também, se a prece, nós estamos muito encolerizados, por isso que a gente tem que contar até 100, tem que ter água da paz, tem que ver a natureza, e a gente não manter a serenidade na nossa vida sempre, porque olha o que o Emmanuel diz. Ele diz que a prece melhora o nosso quadro mental, mas ele diz que a prece tecida de inquietação e angústia não pode distanciar-se dos gritos desordenados de quem prefere a aflição e se entrega à imprudência. Quem prefere a aflição. Vamos refletir, terminarmos esse estudo, refletirmos, buscarmos a noite, que é boa conselheira, porque só o corpo repousa e o espírito sai, para reencontrar com seus protetores, para trabalhar no plano espiritual. Vamos refletir a que nós temos tido preferências. A gente prefere a aflição, a gente gosta do clima tumultuado, daquele clima pesado, que tudo está difícil. A gente gosta, temos que parar de gostar. Isso faz mal, isso nos adoece, se é que nós já não estamos doentes. Doentes estamos todos, porque nós estamos aqui nesse hospital abençoado chamado Terra, estamos nos tratando aqui. A única cura vem através do Evangelho de Jesus. Então, quando a gente está com uma prece, quando a gente fica tecendo, ele fala assim, a gente fica tecendo em inquietação e angústia, a gente prefere a aflição, a gente se entrega à imprudência, vede como andais. Então, a gente tem que ver como nós estamos andando. Então, a nossa prece não vai adiantar nada. Vão ser gritos desordenados de quem prefere a aflição e se entrega à imprudência. Mas a oração, vamos tricotar uma oração tecida de harmonia. Vamos tecer de confiança. É força imprimindo direção à bússola da fé viva, recompondo a paisagem em que vivemos e traçando rumos novos para a vida superior. Então vamos ver o que a gente tem tricotado, tecido, todo momento. A gente está tecendo a nossa vida, estamos fazendo as nossas preces, estamos aqui nos nossos pensamentos, na nossa ruminação. Como tem sido o nosso dia a dia? Então nós temos que buscar tecer harmonia, confiança, sabendo que as crises virão.
E aí a gente precisa estar fortalecido na prece, fortalecido na nossa conduta, não nos entregando e não preferido à aflição e se entregado à imprudência. E aí a gente encerra com o texto que diz assim: quando os problemas se acumulem, refugia-te na prece, mesmo que seja por instantes, agradecendo a divina providência os bens que já possuis, plural, que a gente tem muitos bens, né? Na oração encontrarás de novo a tranquilidade necessária para rearticular as próprias forças. Então, caímos na irritação, não vamos nos culpar, vamos fazer esse processo de Emmanuel, vamos buscar a oração e a gente rearticula, a gente, sair um pouquinho, vamos voltar. Aí eu rearticulo as próprias forças, eu vou prosseguir na construção do bem e, sobretudo, o quê? Ficar firme. Então, a gente encerra com isso. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus. Paulo está falando aqui, os dias maus virão. Podemos estar passando nos dias maus, mas resistir. A palavra da moda, resiliência, não é? É isso. E depois de haver feito tudo, ficai firmes. Então, que Jesus nos abençoe. Agradecemos muito pela companhia de vocês, por esse abençoado canal. Agradecemos muito pelas instruções dos livros de hoje, que nos elucidaram, aos espíritos que trabalharam com Kardec na codificação, na maravilhosa Paris, onde ali tudo foi codificado, tecido. E aqui no Brasil, aqui estamos, e no mundo todo as pessoas buscam a doutrina espírita abençoada, consoladora, salvadora, graças a esses espíritos, a Kardec, ao Espírito da Verdade, e que possamos continuar sempre propagando o Espiritismo, trazendo muita luz aos corações sequiosos de esclarecimento e luz. Boa noite, muita paz a todos e até a quarta-feira que vem, se Deus quiser.